Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel 21, 10. Vamos orar ao Senhor Todo-Poderoso nessa noite. Pai querido, Santo de Israel, nós queremos pedir Sua presença e lhe pedir que o Senhor venha conduzir esse estudo bíblico para que hoje caia a palavra perfeita, a palavra que essa pessoa precisa ouvir. Pois eu sei que o Senhor faz assim, que no tempo aceitável do Senhor, o Senhor fala com quem deseja se santificar, fala com quem deseja se aproximar do Senhor. E para todos aqueles que procuram um Davi, para assim ser um porta-voz, a fim de levantar um exército cujo hoje eu creio estão me assistindo. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder mais uma vez ser usado por Ti. Em nome de Jesus, e todo o povo diz amém. Glória a Deus. Antes de entrar no contexto do estudo da palavra de Deus, do capítulo 21, versículo 10, já vou falar o contexto anterior, que é muito importante entender, porque cada passagem tem a ver com aquilo que nós vamos ler, tá? A semana passada nós estudamos a fuga de Davi. Davi, de qualquer forma, está tentando fugir das garras de Saul, do rei Saul, o rei sobre Israel. Um homem que um dia foi um homem levantado por Deus, que foi humilde, mas decidiu por livre e espontânea vontade abandonar o Senhor para se servir o seu próprio ventre, viver como ele quer. Pois assim, muitos cristãos, infelizmente, começam bem e terminam mal. Mas Davi sabe que Saul quer matá-lo. Ele tem convicção, e isso é uma verdade, Saul mostrou para seu filho Jonatas as intenções do coração dele, e Davi, a Bíblia diz que Davi foge para para a casa do Senhor, onde o sacerdote chamado Aimeleque o acolheu, claro, e o escondeu pouco tempo, mas com um propósito. Obviamente, não é por acaso que Davi procurou Aimeleque, o sacerdote. Por quê? Porque somente um sacerdote que serve a Deus é capaz de dar para um Davi aquilo que ele precisa, e principalmente nos momentos difíceis da vida, numa grande perseguição. Então, Davi, ele procurou Aimeleque, e Aimeleque o alimentou com pães. Aimeleque o armou com a espada de Golias. Isso mesmo, bem-aventurados os que entendem que em momentos de dificuldade temos que correr nos braços de Aimeleque, porque certamente ele terá aquilo que você precisa para vencer as suas dificuldades, né? Mas vamos agora ler a seguir. Veja aonde Davi foi depois de ter a espada, depois de se nutrir espiritualmente com os pães consagrados ao Senhor do templo. Veja aonde ele foi, Davi. Diz a palavra: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis. Anota esse nome. Aquis, rei de Gad. Ou seja, não era do povo de Israel. Era um rei como se fosse do mundo. Ele foi procurar, ele foi se abrigar debaixo de um teto para fugir de Saul, de um rei chamado Aquis,
diz a palavra, todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Opa, ele foi reconhecido. Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças. Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Fingiu que estava louco, e enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros, veja esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que você o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Bom, podemos ler, meus amados, que depois Davi sair da presença de Aimeleque, nessa fuga, talvez um pouco de desespero, Davi foi se refugiar em Gate. Ele foi até mesmo o palácio do próprio rei chamado Aquis e assim procurou os seus conselheiros. Só que quando chegou, os conselheiros reconheceram quem era Davi. Reconheceram os feitos de Davi. E o que aconteceu em Gate, meus amados? Vocês não lembram os estudos anteriores, o que aconteceu, o que Davi fez para que Gate se lembrasse dele? Quem era Golias? Golias era de Gate, ou seja, Davi marcou todos os habitantes de Gade, porque realmente tinha matado um grande guerreiro. E além disso, a fama de Davi percorreu todo Israel e todo Gade pelas qualidade, pelo dom de Davi em guerrear e vencer todas as batalhas. Ou seja, Davi matou muitos filisteus, matou muitas pessoas de Gade. E Davi foi justamente procurar refúgio debaixo da autoridade de Aquis, o rei de Gade, ou seja, um filisteu. Olha isso que Davi fez. Olha o que Davi fez. Obviamente não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Quando Davi chegou na terra de Gade, ele foi reconhecido e todos souberam que era quem tinha matado muitos filisteus, né? Agora, quando todos o reconheceram, o que Davi fez? Ele se fingiu de louco. Ele se fingiu de maluco. E começou a escorrer a sua saliva sobre toda a sua barba. Imagina. E foi até as portas da cidade e começou a riscar as portas para simular um maluco, para se simular louco aos olhos de todos esses. Talvez assim se escaparia da morte. Bom, agora vemos o que nós vamos extrair dessa passagem. Por acaso, meus queridos, não é assim que tendemos a fazer quando não temos mais ninguém para recorrer? Pessoal, Davi estava passando um momento muito difícil. Procurou Jonatas, seu melhor amigo, realmente que o ajudou e fez a parte dele. Depois procurou o sacerdote, que é o certo, Aimeleque, que lhe deu pão e que lhe deu espada para se defender.
Mas o que Davi foi fazer depois debaixo do abrigo de Aquis? Na verdade, Davi entrou numa encrenca, aonde nunca deveria entrar. A grande pergunta que você pode se fazer, mas então, Davi não era um homem cujo Espírito Santo estava sobre ele? Sim. Mas isso não impede que muitas das vezes o Senhor permite certas situações, principalmente quando um Davi precisa aprender certas lições. Até então, tudo que Davi estava fazendo estava dando certo. Mas de repente, Davi entra debaixo e pedindo ajuda para aqueles que não tinham nenhuma condição de lhe ajudar. Os filisteus. Ao ponto que Davi precisou se tornar um grande ator para fingir-se de maluco, para salvar a sua própria vida. Pois eu lhes digo nessa noite, se você é um escolhido de Deus como Davi, e o Senhor estiver com você, pois o Senhor pode até mesmo permitir que você procure Aquis. O Senhor pode até mesmo permitir que você procure o rei de Gade. E até mesmo os seus conselheiros em Gade. Mas não adiantará. Não adiantará, porque qualquer coisa que fizer para a honra e para a glória do Senhor será visto como louco. Se de verdade você é um Davi, você é uma pessoa que ama de todo o seu coração o Senhor, e que talvez por precipitação e não por direção de Deus, você de repente procura em Aquis uma solução para se proteger, pois eu lhes falo, vocês vão se dar mal. E para escapar de Aquis, já tem problema com Saul, e há muitas pessoas, há muitas das vezes que entram em outra batalha no qual nunca deveria entrar, e ali vão precisar de um método e uma estratégia para se desfazer dessa aliança, cujo pode se tornar muito perigoso para ela. Então, não adianta, porque se tu é uma pessoa que procura justiça, que ama o Senhor Jesus, que procuras os mandamentos e ali procuras ajuda, há Aquis que não tem nada para lhe oferecer, pois sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ele vai lhe achar louco. Maluco. Por quê? Porque as coisas de Deus são loucas para as pessoas do mundo. São maluquice para as pessoas do mundo. Para Aquis, para os conselheiros, jamais vão entender vocês. E há Davis, que pode ser que nessa noite procuraram aonde não deveriam procurar. E numa expectativa de receber de Aquis ajuda, ao contrário, piorou. Porque Aquis não quer entender o seu posicionamento cristão. Sabia que há pessoas, há Davis, que se aventura em relacionamento, dizer, não, eu quero me relacionar com fulana ou com fulano, porque eu tenho convicção que ele vai me entender. Olha isso, as emoções, olha o que procura quando uma pessoa
é ansiosa, quando uma pessoa é precipitada, quando uma pessoa é pressionada, ela passa a se refugiar muitas das vezes onde não deveria se refugiar. E muitas mulheres caem em lábios de homens com olhos meigo que lhe falam palavras doces e que lhe fazem sentir-se princesa. Mas ali, no decorrer do tempo, essa pessoa descobre quem você é em Cristo Jesus. E o que acontece? Depois Davi tem que fugir, porque não adianta. Essa pessoa que é do mundo, que é de Gade, jamais entenderá a visão de um homem cujo tem o Espírito Santo, ou de uma mulher cujo quer realmente manter um testemunho agradável aos olhos de Deus. Para esses, serás considerado maluco, louco. E ali? Por que Davi se refugiar debaixo das asas de Aquis, sendo que ele não tem nada para lhe oferecer? E Deus permitiu isso. Deus poderia intervir e antes de Davi, pelo desespero, pela fuga, pela pressão de Saul, ele poderia ir em outro lugar. Mas não, Deus permitiu isso para que Davi aprendesse. Cuidado, Davi. Seja prudente, Davi. Não se aventure em lugar cujo não há luz, mas procura sempre um lugar aonde o Senhor poderá estar. Quantos escolhidos de Deus ainda estão em Gates, meus queridos, fazendo o papel de Davi? Como assim, pastor Cris? E aí, Davi? Até quando queres ficar em Gates, sendo que os gaditas não lhe valorizam como filho do Deus vivo? O que te prende em Gate, meu querido Davi? Por acaso queres converter Aquis? É isso? Eu fico em Gate, pastor Cris, eu fico ainda com pessoas que não falam de Deus, mas por quê? Porque eu quero que se convertam. Bom, pois escuta bem o que eu vou lhe dizer nessa noite. Se Davi fica muito tempo no meio desses que houver maluco ou maluca, então Davi arriscará sua vida e ali certamente poderá perder a sua promessa. Consegue entender aquilo que o Espírito Santo está falando para muitos aqui? Por acaso, pode um Davi ficar muito tempo em Gate no meio daqueles que não o recebem? Pode um Davi desperdiçar do seu tempo, muito tempo, quando algumas pessoas o consideram louco? Pois se Davi não sair de Gate, assim diz o Senhor, então Davi não encontrará seus amigos fiéis que o Senhor mandará na caverna de Adulão. Calma, vocês vão entender agora. Porque Deus tinha planejado, não a quis para cuidar de Davi, não a quis para se proteger. Deus tinha planejado uma caverna chamada Adulão, para justamente ele se refugiar. Uma caverna em Mispá. E vocês vão entender. Olha o que diz a palavra de Deus agora. Diz a palavra: Davi
fugiu da cidade de Gade, glória a Deus, e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, vai anotando, juntaram-se a ele todos os que estiveram em dificuldade, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Como Deus vai falar conosco nessa noite por meio desse trecho, meus amados? Bom, veja o que acontece, meus amados, quando Davi quer entender, porque tem muitas pessoas que são difíceis de entender, viu? Porque não querem sair de Gade. Mas veja o que acontece quando um Davi, que quer ser Davi, quer entender o que acontece quando Deus o direciona a deixar os que não querem honrar a Deus, os que não querem entender a visão que Deus lhe deu. Primeiro, veja o que acontece. Davi, ele entendeu algo fundamental. Mais vale estar sozinho em uma caverna como Adulão do que estar em Gade, cercados de muitos amigos que o vê malucos. Sim ou não? Você prefere estar cercados de pessoas do mundo que não querem entender os princípios de Deus, que não querem entender a sua posição como mulher ou como homem de Deus, do que estar sozinha ou sozinho numa caverna aonde Deus está? Pois eu vos digo nessa noite, eu experimentei isso. Quantas pessoas no mundo, depois de querer eu me posicionar como homem de Deus, quantas pessoas me consideraram maluco, completamente maluco, de abandonar uma carreira desse porte internacional para me refugiar numa caverna, onde Saul, meu empresário na época, queria acabar com minha vida. E eu lhe garanto, ele não me achou na caverna de Adulão, porque foi justamente ali onde Deus me escondeu. Eu escolhi sair de Gade, decidi sair de Gade, onde muitos poderiam continuar me achar maluco, porém, eu sabia que Deus iria se mover em função da minha obediência. Glória a Deus. Então, mais vale estar sozinho em uma caverna, meus amados, do que estar em Gade cercado de muitos amigos que o vê maluco. Isso é uma verdade. Uma coisa, meus queridos, é você estar em uma caverna sozinha com Deus. Outra coisa é você estar numa caverna sozinha ou sozinho, sem Deus. Porque quando decidi abrir mão daqueles que me via maluco por causa da minha posição cristã, pois certamente Deus me levou em Adulão, mas com Ele. E há muitas pessoas que podem hoje estar em depressão, mas essa depressão fez com que essas pessoas estejam isoladas já há muitos anos. Mas eu digo para essas pessoas, isolada
sem Deus é uma coisa, mas isoladas com Deus é outra coisa. Pois se essas pessoas estão numa caverna, mais sozinhos, eu lhe garanto, em nome de Jesus Cristo, recebe, pois tu, essa palavra e corre até Davi, para que escolhes uma caverna cujo Senhor habita. Uma coisa é estar em uma caverna sozinha, sem Deus, e outra coisa é estar em Adulão com Deus. E Davi estava numa caverna, sozinho. Ninguém entende, ninguém me entende. Parece que eu estou sozinho, parece que Gate não me entende, Israel não me entende, porque todo o exército está contra mim, Saul quer me matar. Gente, será que só eu estou certo? Será que só eu tenho Israel assim? Calma. Calma, Davi. Calma, Davi. Glória a Deus por tudo aquilo que está acontecendo, Davi. Quando Davi aguarda numa caverna, sendo que procurou Jonatas, ou seja, Davi procurou Jonatas, procurou um irmão em Cristo Jesus, um amigo que teme o Senhor. Quando Davi se refugia num adulão e está sozinho com Deus, sendo que Davi procurou Jonatas, sendo que Davi procurou Aimeleque, ou seja, o sacerdote que teve condição de lhe dar pão, que é a palavra de Deus, um sacerdote que teve condição de lhe revestir espiritualmente e lhe dar armas para se defender, porque Davi recebeu a espada de Golias, envolvido num pano e dado pelo próprio sacerdote. Se Davi faz isso, meus amados, então certamente, pode aguardar alegremente, sem se preocupar, porque ali Deus atrairá os seus e o resto. Os seus e o resto. Vocês vão entender quem são os seus e quem é o resto. Agora, Davi, você está me ouvindo? Presta atenção. Faça tu a tua parte. Faça a parte que lhe convém fazer e deixa Deus fazer o resto. Faça a tua parte que lhe convém fazer e Deus fará o resto. Olha que fala em Salmos 37. Salmo 37, versículo 3. Olha isso, é lindíssimo esse versículo. Confia no Senhor e faz o bem. O que é fazer o bem? É obedecer a palavra. É ler a Bíblia e praticá-la. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra. Olha isso, o que significa habita na terra? Faça tu parte do reino de Deus. Insira-se dentro do reino de Deus, onde manifesta o poder de Deus. Seja, pois, tu um cidadão do reino de Deus, na sua casa, no seu trabalho, na particularidade, habita a terra. Não mora em Gade. Não te refugie em Gade. Habita na terra. Habita no canto cujo se manifesta o reino de Deus. E alimenta-te da verdade. Que é tremendo. Lê a Bíblia. Ama. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Por acaso não é aquilo que Davi fez? Não procurou sacerdote? Um líder espiritual? Por acaso Davi não procurou o seu irmão em Cristo, Jonatas, antes disso? Por acaso Davi não estava com Deus? Por acaso Davi não tinha sua harpa para adorar o Senhor? Por acaso Davi não fugiu de Saul, do sistema de Saul, para confiar no Senhor? Pois eu lhes digo, para um Davi desce, se você ouve, para um Davi desce, Deus fará o resto. Deus fará o resto. Olha no versículo 6, diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espere nele. A caverna de Adulão é o seu lugar de espera. Mas, pastor Cris, eu fiz tudo o que foi necessário. Sim. Mas agora eu estou numa caverna. Eu estou sozinho. Eu estou sozinha. Com Deus. Com Deus. Tu tem um sacerdote, Aimeleque, para cuidar da sua vida, para alimentar. Tu está procurando a verdade. Tu ama a Bíblia. Tu respeita a tua autoridade espiritual. Tu está te armando com a espada da palavra de Deus para você se defender contra o dia mau. Sim? Então, descansa no Senhor. Em Adulão, espera nele. Em Adulão, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não te irrite porque Saul está aparentemente prosperando. Não te irrite. Deixa Deus fazer justiça. E aprenda tu na caverna de Adulão a esperar que Deus faça o resto. Se a sua caverna é a caverna cujo Deus habita, alegra-te. Não tem eletricidade. Alegra-te. Não tem travesseiro. Alegra-te. Não tem o calor de uma casa cujo sol, o raio do sol vem sobre o teto e aquece em momento de inverno. Não, mas tem um Senhor para te aquecer. Tem uma fogueira para você preparar a fim de se aquecer a caverna. Pois eu digo para esse, alegrem-se em nome de Jesus Cristo. Veja o que Deus fez, meus amados, quando Davi perseverou a se preparar para a batalha. Você quer saber o que Deus fez? Olha isso que Deus fez. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, disse a palavra do Senhor, foram até lá para encontrá-lo. Agir de Deus. Agir de Deus. Vocês querem que sua casa seja salva? Vocês querem ver seu esposo salvo, sua esposa salva, seus filhos salvos? Vocês querem ver sua casa salva? Eu acredito que sim, Davi. Então escuta. Escuta. Até que você não seja um Davi, até que você não padece por Cristo por causa da justiça, até que você não tenha um testemunho exemplar, Deus não lhe trairá a sua família para Adulão. Entendido ou não entendido? Detalhe, Davi não precisou chamá-los. Davi não precisou chamar e mandar o mensageiro e dizer: família, vem para Adulão, vem na minha caverna, onde eu estou sozinho, mas também Deus está. Davi não precisou chamá-lo. Eles viram sozinho.
sozinho. Sabes por quê? Eu vou lhe falar por quê. Porque sua família, a família de Davi, ela sabia o testemunho de Davi. E também a família de Davi, os seus irmãos, o seu pai, eles tiveram noção do quanto Saul é maldoso e perigoso. Você sabe quando sua casa olhará para você? Não será apenas porque você se tornou um guerreiro como Davi. Não. Isso, obviamente, é um requisito. Mas também isso acontecerá quando eles terão a revelação de quem é Saul. Uma pessoa má, cruel. Quando saberão que o sistema de Saul não presta, quando saberão que o sistema do mundo não presta e se sentirão em perigo de morte, então correrão até Davi, mesmo se necessário numa caverna. Uau! Uau! Vocês acham que Deus, meus amados, não pode fazer com que os seus familiares se refugiem em cavernas? Sendo que sempre habitaram em palácios? Eu sempre me perguntei, Senhor, quando os meus familiares, meu pai e minha mãe se converterão? Eles moram numa casa linda na França lá. Aquele palácio franceses lá. Pois é possível para Deus fazer com que eles procurem Davi? Deixa eles verem primeiro quem Davi é. Já sabem quem eu sou em Cristo Jesus e me respeitam. E em segundo lugar, deixem que Saul se levante e que eles se sentem ameaçados e descobrem que o reinado de Saul é um reinado cujo a morte, há perigo e destruição. Ali, quando Deus fará com que esses tenham a revelação disso, por causa de Davi, pois esses lhe procurarão. Amém. Amém. Mas seja tu Davi. Seja tu Davi. Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Diz a palavra de Deus que não somente, presta atenção, não somente viram até Davi os seus familiares, mas também se ajuntaram todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. Uau! Pois eis aqui, meus amados, o Senhor reunindo a igreja que irá reinar. A igreja que irá reinar. A noiva dos fim dos tempos. A noiva, a igreja do fim dos tempos. É essa. É essa, meus amados. Por acaso, Davi não estaria preparado para discipular multidões? Davi não era um líder? Davi não teria aprendido com a perseguição? Davi não teria aprendido no pasto, obedecendo, sendo um bom pastor? Davi não teria aprendido em se nutrir do pão da palavra de Deus por Aimeleque? Davi não teria aprendido em procurar pessoas como Jonatas que temem a Deus? Davi não teria aprendido também com os erros de procurar onde não deve procurar? Davi não teria já uma capacidade para atender pessoas a fim de torná-la noiva de Cristo e igreja que iria reinar? Sim. Davi
estava preparado para ser um líder a discipular pessoas. E discipular quem, pastor Cris? Primeiro, a Bíblia diz, os que tinham dificuldade. Aquilo que Deus trouxe para Adulão, primeiro os familiares. Antes de querer cuidar do mundo todo, deixa os seus familiares chegarem em Adulão. Faça a tua diferença dentro da sua casa. Mas como os dentro da tua casa o vê? Será que eles podem alegar por causa do seu testemunho, por causa do seu falar, por causa da sua linguagem? Será que seu filho, no qual tu quer orar, tu quer que se converte, porque anda em prostituição, porque é homossexual, será que tu dentro de casa, tu é um exemplo para ele sair do seu lugar de Gade, onde ele for para ir te procurar em Adulão? Mas eu vos digo nessa noite, muitos ainda não foram até Adulão, porque tu não é Davi. E finge de ser Davi. Mas quem é Davi é apto a discipular, é apto a realmente preparar a sua igreja, preparar o seu lar, preparar a sua casa e a se trazer o reino de Deus dentro da sua casa. Discipular quem, meus amados? A Bíblia diz, Deus trouxe primeiro os que tiveram dificuldade. Dificuldade. Você tem dificuldade numa área? Sim? Pois você precisa correr até Davi para ser direcionado por ele. Me coloco nessa noite como um Davi para lhe discipular, para lhe ajudar nessa caverna que hoje à noite o Senhor preparou. Aleluia. Que mais? Um Davi deve estar apto a discipular os endividados, diz a palavra de Deus. Deus trouxe os que têm dificuldades e os endividados. Os endividados de quem? Os que tinham dívidas com Saul, os que deviam a Saul, se mandaram. Saul representa quem? Satanás. Saul representa, e o reino de Saul representa quem? O mundo. Os endividados foram até Davi. Tremendo. Olha que fala a palavra do Senhor em Mateus. Olha isso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu vos digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Quando você deve a Satanás por causa do histórico da sua vida, de tantos pecados que vocês cometeram no passado, e Satanás está lhe prendendo com legalidade porque tu deves a ele. Se tu corre até Davi, que tem o Espírito Santo, que reúne a igreja, que tem pão, que tem armas, que tem cobertura e tem como lhe proteger,
pois eu lhes falo, Ele lhe perdoará a sua dívida. E o reino de Deus chama a noiva de Deus a se reunir em Adulão, e muitos dos que vêm para Adulão precisam ser perdoados das suas dívidas. E podes crer que o Senhor, se tu quer fazer o certo e assim pedir conselho e proteção para quem obedeça a Deus, pois a tua dívida será paga. Quem pagará? O sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo que você tenha dívida com Saul, dívida com Satanás pelas suas atitudes passadas, se verdadeiramente você procura um homem de Deus como Davi, então Davi não lhe fará pagar o que deves para Saul, porque ele o perdoará. Glória a Deus! Que mais um Davi pode discipular? Que mais um Davi pode e deve discipular? Os descontentes, diz a palavra do Senhor. Ou seja, pessoas que não se contentam, pessoas que não estão contentes com a situação. Os descontentes também fazem parte da noiva de Cristo. Sabia disso? Por acaso, estou falando contigo, tá? Não estás cansado do sistema religioso de Saul? Tu não está cansado do sistema religioso de Saul? Do sistema religioso no meio evangélico? De muitos que estão debaixo da autoridade de Saul? Não se cansou de líderes que não vivem o que pregam? Não se cansou de viver em aparência, sendo que tudo isso não vai o levar em lugar algum? Não se cansou das injustiças de Saul? Mas o que Saul diz? O que Saul disse para você? Você é um rebelde? É isso que Saul disse para você? Ele quer que você pense que você está indo para o inferno, porque defende a justiça e mostra seu descontentamento? É isso mesmo? Pois que os descontentes correm também para Davi. Que os descontentes, que não se contenta com o sistema que está errado, mesmo que prega a palavra de Deus, pois que correm até Davi. E eu lhes digo nessa noite, meus amados, a igreja do fim dos tempos, a noiva de Cristo que deseja comprar seu vestido de noiva, pois é essa. Quem quer comprar seu vestido de noiva para a noiva de Cristo, pois é justamente essa. E será essa a igreja do fim dos tempos, cujo reconhecerá que o amor de muitos se esfriou e procurará onde há amor de verdade. Será aquela que será descontenta do sistema do engano. Será aquela que será perdoada das suas dívidas. E será aquela que, por ter dificuldade, procurará Davi, que mata 10 milhares, enquanto Saul mata apenas milhares. Já está surgindo marginais, como os chamam os fariseus desta era. Já estão surgindo os que se reconhecem em Adulão
para se tornar o exército de Davi, o exército da igreja que irá reinar em Jerusalém. Quer Saul gostar ou não? Por que você acha que a Online World Church foi criada? Para que os 400 descontentos, com dificuldade e com dívidas espalhados no mundo, correm até Adulão. Porque se cansaram de se decepcionar com líderes que não vivem o que pregam, ou ensinar aquilo que não vai o levar para o céu. Que farás tu? Permanecerás em Gade, Davi? Ou você, endividado, que cometeu tantos pecados, permanecerás tu no sistema e no mundo no qual você um dia, ou até o dia de hoje, pertence? Não correrás tu na caverna de Adulão? Pode ser que não tenha glamour em Adulão, pode ser que não tenha eletricidade em Adulão, mas é em Adulão que Davi está. E em Adulão que tu terás condição de fazer parte de um corpo de Cristo, cujo haverá de reinar simbolicamente em Jerusalém, no dia que o Rei dos Reis se assentará e assim colocará sua noiva, seus 400 a reinar, os que foram fiéis nessa geração. Fecha seus olhos e nos vamos orar agora. Pai amado, como essa palavra ferve no meu espírito e como lhe agradeço pelo fato que o Senhor trouxe os que não se contenta com esse mundo. Muito obrigado por trazer os pecadores, os endividados, cujo poderão ser perdoados dos seus pecados, independente do tamanho da dívida que Saul requer que eles paguem. Obrigado, Senhor, por trazer aqui os que têm dificuldade. Pois Adulão abre sua porta para receber esses que Saul não quer, mas eu quero e tu também quer. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que muitos se enxergaram na sua palavra nessa noite. E por meio dela, entendo que é necessário que elas correm, não caminham, correm a entrar pela porta da caverna para se refugiar nela e dizer: Davi, me ajuda. E Davi dirá: eu tenho condição de te discipular e que inclusive você faça parte do meu exército, o exército do Deus vivo. Sim, Senhor, o seu exército, o exército da noiva de Cristo, que será apta a enfrentar o exército de Saul e também Aquis, rei de Gade, com todos os filisteus e seus inimigos, até o Senhor colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés de Davi e se assentar em Jerusalém e reinar. Amém e amém.